Ok. Aí, pessoal, mais uma vez, né, tendo dúvidas, podem habilitar aí o microfone, podem habilitar a câmera também, de preferência, porque faz parte também, né, desse diálogo, a gente poder quebrar um pouco essa distância. A aula 12 aqui, gente, não desconsiderem isso daqui, por favor, tá? O número tá errado. Nós vamos falar sobre o neoliberalismo em cima do texto do David Harvey, Neoliberalismo, História e Complicações, baseado na leitura da introdução e do capítulo 1, tá bom? As eventuais dúvidas de leitura, eventuais dúvidas que vierem aqui durante a aula, fiquem à vontade também para dizer. Gente, qual que é o contexto histórico, assim, se a gente pudesse, né, começar aí um ponto importante para entender o neoliberalismo, nós temos que começar a partir desse momento em que a gente estava vivendo, principalmente nos Estados Unidos, o chamado ciclo econômico laissez-faire. Laissez-faire é mais ou menos uma coisa assim deixada, né? Uma coisa mais livre, natural, né? Uma coisa que deixa acontecer, né? E é baseado nos ideais do liberalismo econômico, que é a não intervenção do Estado na economia. Esse ciclo econômico, vamos começar aqui a partir do crescimento econômico, né? Uma economia que está se expandindo, essa economia que se expande, que está tendo ali maior acumulação de riquezas, essa acumulação pode ser de alguma forma investida em progresso tecnológico, com invenção com inovações tecnológicas, com aumento do poderio de produtividade, como diz aqui, né? Portanto, que há um aumento da produtividade daquela força de trabalho, aquela força produtiva. Esse aumento da produtividade vai gerar mais lucros, por ser mais produtiva, e os lucros podem, de alguma forma, reverter, sim, em salários. Né? Aumenta ali, pode haver, de alguma forma, ali mais pessoas ligadas ao assalariamento, mas pode também haver um aumento geral dos salários. E aumentar os salários também é uma estratégia de aumentar o consumo, porque quando você aumenta o consumo, você também está alimentando o crescimento econômico. Então, isso daí é um ciclo, basicamente, autossustentável aí, né? Acontece que a não intervenção e próprias leis de mercado acabaram por resultar na crise de 1929, a chamada quebra da Bolsa de Nova York. Talvez vocês já tenham escutado isso várias vezes, né? No estudo de história, no estudo de geografia, mas que, de uma forma mais resumida, a causa dela é a falta de demanda por produtos. Né? A indústria começou a produzir mais do que a capacidade e a necessidade da população de consumir. E, bom, aí resultou na quebra e todas as suas consequências a nível não só nos Estados Unidos, mas a nível mundial. E no Brasil também entrou nessa onda aí, né? A solução para a saída dessa crise de 29, podemos colocar aí que ela foi pela esquerda, né? No sentido aí, orientação política, que foi a implantação de um governo que nós podemos chamar de social-democracia distributiva, né? O New Deal com com aquela presença do Estado como um agente desenvolvedor. E também o que inicia ali também uma ideia de estado de bem-estar social. Esses aí foram os resultados dessa solução encontrada. E como que ela funciona? Basicamente, né, nós temos o gasto contracíclico keynesiano, né, que é o keynesianismo que funda essa, que vira até uma hegemonia de certa forma, né, uma forma de pensar, e que é basicamente assim, né, quando a economia está crescendo muito, há intervenções do governo, como por exemplo maior tributação, taxação de riquezas, né, formas de conter aquela riqueza gerada para evitar crises, né?
E aí, se a economia, por um acaso, estiver decaindo, o crescimento econômico não for mais assistido, o Estado entra financiando de alguma forma para a economia voltar novamente. E aí tem incentivos fiscais, tem transferências diretas de capital, investimentos em infraestrutura para dinamizar a economia, né? Distribuindo aquela riqueza contida no momento de maior crescimento, e aí isso aí seria as intervenções criadas pelo keynesianismo. Na crise de 70, nós temos a chamada crise do petróleo, né, que às vezes é colocado como crise do petróleo, aqui coloquei como crise do Fordismo, e depois a gente pode falar por que Fordismo, e que o mundo assiste novamente uma grande crise que vai atingir todo o planeta, que pelo menos, melhor dizendo, naquele momento, né, todo o mundo ocidental, capitalista, e a causa dela foi a falta de lucratividade. Os mercados já haviam se expandido naquele momento e aí faltou, de certa forma, como ter aquele ganho de lucro. Um pouco sobre o que nós falamos na última aula, né? Que quando Marx diz que as grandes empresas vão lá, têm inovações, que abrem mercados, que abrem novas demandas, mas que depois que é acompanhado pela competitividade, pela concorrência, a falta dessa posição de monopólio de alguma inovação, de algum mercado, o lucro deixa de ser alto, né? E aí abaixa as taxas de lucro. Isso é mais ou menos uma forma como nós podemos entender a causa da crise de 70. Nesse caso, aí sim, a solução pode ser colocada pela direita, que seria o quê, né? O neoliberalismo. Diminuir... Pedro, Oi, pode falar. era pra você estar mostrando algum slide ou não? Era... Vocês não estão vendo? Não. Não, não tá aparecendo nada. Ai, ai. Obrigado, gente, por avisar. Me desculpem aí. Eu tô quase como um guia, tô quase usando como guia aqui. Ali, ó. O que eu devia ter feito aí, ó. Estão enxergando? Agora tá certinho, obrigada. Ah, tá certo, beleza. Obrigado por avisar, gente. Então, mais uma vez, só repetindo aqui para vocês acompanharem o que eu estava dizendo. Esse daqui é o ciclo econômico de Zamfer. Né? Mais uma vez colocando aqui crescimento econômico, progresso tecnológico, produtividade, lucro, salários, consumo. Mas a crise de 29 rompe com esse ciclo, né? Na verdade, melhor dizendo, né? A crise de 29 é o rompimento desse ciclo porque faltou em alguma parte aqui a ideia do consumo, né? E essa dependência do consumo e a falta de políticas que pudessem evitar essa superprodução são as principais causas dessa crise. E a saída foi a social-democracia distributiva, né? Como eu estou colocando aqui. E aí o ciclo, né? O que origina ali é o gasto contracíclico keynesiano, que é isso aqui, ó, né? Um aumento que é cortado com intervenções, né? Então, as intervenções são basicamente o achatamento dessas curvas, né? Tanto de crescimento quanto também de decrescimento econômico, né? Evitando, na hora que tem grandes ganhos, né? Há uma retenção dessas riquezas geradas para que o Estado tenha capacidade de investir no momento que for necessário. É basicamente aquela ideia de o bolo que cresce e depois ele é distribuído, né? Tem que ter esse momento da distribuição, né? Porque senão ele só vai crescer, vai murchar, vai crescer de novo, vai murchar e não vai haver essa distribuição. E aí onde eu parei aqui é a questão da falta de lucratividade e a solução pelo neoliberalismo. Tá? Essa parte aqui é que eu parei. Questão dos slides, né? Que eu estava achando que estava apresentando. Aí, gente, o que é o estado de bem-estar social? Né? É um termo que nós ouvimos pouco, trabalhamos pouco, porque muitas vezes as discussões ficam muito polarizadas, por assim dizer, e pouco se fala aí
de outros caminhos, de outras políticas econômicas que já existiram, que já, de certa forma, já foram bastante impactantes em várias partes do mundo, né? De um lado, nós temos o liberalismo, com todos aqueles ideais de não intervenção do Estado na economia, o socialismo, que seria o Estado como promovedor, né, como produtor, como desenvolvedor, como distribuidor geral, centralizado das riquezas e dos produtos. E o estado de bem-estar social, essa escala daqui não está precisa, não posso dizer se ele está exatamente no meio entre esses dois, mas ele é um regulamentador da vida, saúde social, política, econômica do país, né? Então ele é uma mistura, né? É uma mistura onde há o Estado presente, dono de algumas empresas, promovedor de vários tipos de serviços básicos ou até além disso, e também permite a economia de mercado, só que com a regulagem do Estado, para o tempo todo estar evitando crises econômicas e, né, com aquela gestão toda que possa haver, mas também gerindo a vida das pessoas, né, promovendo qualidade de vida para essas pessoas, não deixando que vamos dizer, a dignidade, o desenvolvimento humano seja uma consequência do mercado, da vontade do mercado, mas não. O Estado enquanto promovedor da qualidade de vida, da dignidade humana. E o que o neoliberalismo faz? Né? O neoliberalismo ele surge em ataque ao estado de bem-estar social. Ele surge, nós vamos ver ali no contexto histórico melhor, né, na cronologia, ele ganha força no contexto do estado de bem-estar social ocupando as políticas econômicas dos principais países ocidentais, né? Não foi um enfrentamento ao socialismo, visto que na década de 70 já estava bem assim em queda. Melhor dizendo, não estava bem em queda, mas já estava tendo seus tropeços, né? Pelo menos no contexto da Guerra Fria. Mas basicamente aqui, gente, assim, resumindo, eu não quero delongar muito na parte de conteúdo, né? Eu gosto mais da parte de discussão. Mas basicamente aqui nós temos o Estado, né? A ideia de que o Estado tem que ser competitivo. O Estado tem que quase se comportar como uma empresa, que tem que atrair investimentos. Ele agora vai depender dessas relações para não falir, né? E aí como que você faz isso? Como é que você torna mais competitivo, né? No caso de um Estado, é basicamente cortar gastos por uma maior atratividade, né? Então, um Estado que gasta pouco com a sua população é um Estado que pode atrair mais investimentos. É mais ou menos essa lógica. E aí o neoliberalismo, enquanto uma política econômica, cria, né, pode se materializar enquanto um Estado neoliberal. E aí isso aqui é importante a gente dar uma atenção, o que seria um Estado neoliberal. O Estado neoliberal tem como missão fundamental criar condições favoráveis à acumulação lucrativa, né, pelos capitalistas domésticos e estrangeiros, domésticos no sentido de ser internos, né, vocês entenderam. Harvey, que vocês leram, diz o quê? As liberdades que ele encarna refletem os interesses dos detentores de propriedade privada, dos negócios, das corporações multinacionais e do capital financeiro. Então, o Estado, né, faz o quê? Ele é a criação de oportunidades de investimento privado, antes dominados pelo monopólio estatal. Moradia, transporte, saúde e educação. E como que ele faz isso? Né? Sucateando esses serviços para legitimar a sua privatização. Eu vou evitar agora exemplos práticos, porque talvez seja melhor deixar isso para um próximo momento. Aqui uma pequena cronologia ainda desse contexto histórico, né? Na década de 30 nós já vimos lá do liberalismo, né, que a crise abalou essa ideia, essa utopia liberal. Em 38, já com a hegemonia keynesiana, já recuperando a economia nos Estados Unidos e isso propagando para o mundo, na Europa também, né? Já tem aqui ó, como chama? O colóquio de Walter Lippmann,
em Paris, que já é tentando frear essas ideias keynesianas. Na década de 40, 50 e 60, essas ideias neoliberais são simplesmente marginalizadas, excluídas do cenário político, acadêmico, né? São ignoradas. Nesse meio tempo, tem a publicação de 2 livros muito importantes, que é O Caminho da Servidão, que ele fala basicamente o quê? Quando você está no estado de bem-estar social, você não tem o direito a escolher individualmente, você só pode ter escolha junto com o coletivo. Então, eu não quero cursar o FMG, eu quero cursar uma universidade particular, mas mesmo assim eu tenho que pagar impostos e nesses impostos eu estou custeando as universidades federais. Eu não quero utilizar o SUS, eu já tenho meu plano de saúde, eu não quero ficar pagando impostos para custear o SUS. Eu já... É uma lógica que tem muitos tropeços, né? Sei lá, eu ando de carro, mas eu ando somente na minha rua, na minha rua e no bairro, né? Eu não preciso ficar pagando imposto para custear asfalto de uma outra região da cidade. E por aí vai, né? É basicamente isso. É um questionamento dos impostos, enquanto... Não dos impostos, mas de toda essa estrutura de custeamento de bens de consumo coletivo, né? Que vão desde a ideia de educação, saúde, segurança pública e também todo o resto, né? Que são custeados pelo Estado. E aí tem a ideia do capitalismo e liberdade, do Friedman, que basicamente fala a questão do dinheiro ser mais importante para as pessoas do que os serviços, né? Então, em vez do Estado ficar gastando, promovendo esses bens, melhor dizendo, esses serviços públicos, como a faculdade, vamos colocar aí a FMG no meio, né? Como faculdade, não, é melhor que você dê oportunidades para que ela consiga dinheiro e pague a sua própria universidade. Na década de 70 tem a crise econômica, como nós já falamos, e aí, pessoal, uma parte muito importante é a ideia de que, vamos dizer assim, se a gente pudesse colocar uma data de origem do neoliberalismo enquanto prática mesmo, consegue um caminho, uma entrada para poder já se tornar uma política econômica de algum Estado, é 1973, com o golpe militar no Chile, se transformando ali num laboratório experimental do neoliberalismo, né? E isso vai se expandindo. Em 79, a Margaret Thatcher no Reino Unido também vai aplicar algumas medidas. Em 81, o Ronald Reagan nos Estados Unidos. E aí, para a gente pegar o Brasil, né? A partir de 1990, o Brasil já começa também com governos bem desse cunho. Por que eu falo que existe uma data específica, né? Em 11 de setembro de 73, numa terça-feira, 11 de setembro de 73, o Chile sofre um golpe militar em que o exército, né, e aí tem um financiamento direto ali do próprio Estados Unidos, né, da CIA, invadem o Palácio da Moneda, que seria uma espécie de Palácio do Planalto chileno, né, e assassinam o Allende, que era o presidente na época, né? E ele tinha muito apoio, ele tinha muito apelo eleitoral, ele tinha muita aprovação e ele tinha medidas não mais socialistas, né? Ele tinha um ideal distributivo, né? Tem vários filmes que retratam esse momento, acho que vale a pena ver. Para citar três. Não, 2, que aí o terceiro é mais pra frente. É o Machuca. Vou até escrever aqui pra vocês. Gente, esse filme daí só pra entender mais o contexto, tá? Não tem muito a ver com a matéria. Machuca e o filme Colônia. São filmes muito bons que retratam esse momento aí do Chile. E tem ainda um outro, que é um documentário que chama 11/9, mas que são vários curtas sobre o 11 de setembro dos Estados Unidos,
E aí um dos diretores fez uma correlação entre o 11 de setembro dos Estados Unidos e o 11 de setembro do Chile. É bem interessante, é bem forte. Aí, gente, acaba que o Chile, né, é muito conhecido nessa questão por ter sido um local mesmo de experimentação neoliberal, através do Pinochet, que ficou aí de 73 até 1990. E o que era lá, né, o Chile? Era uma experimentação do chamado Chicago Boys, né, que era essa escola de Chicago, essa escola liberal de Chicago, escola econômica liberal, e eles vão aplicando essas medidas de como retirar o Estado, privatizar os bens públicos e por aí vai. E recentemente, talvez vocês já tenham visto na TV, né, que o Chile está refazendo a sua Constituição, né, está votando para produzirem uma nova Constituição. E essas manifestações que tomaram as ruas lá de Santiago, né, elas foram manifestações contra o neoliberalismo, assim, de certo modo, né? Uma análise mais nesse sentido mostra bem claro que é um contestamento às medidas que são Constituição feita pelo Pinochet, que até hoje estavam valendo nos Estados Unidos, no Chile, e deixa a população muito à mercê. Né? Não cria ali condições de promover a qualidade de vida no local. Essa parte aqui eu vou passar direto, né? Só para dizer que nos Estados Unidos também teve ali o Shock Walker pelo Ronald Reagan. E a Margaret Thatcher também nos Estados Unidos, no Reino Unido, proibindo greve, reprimindo os trabalhadores, né? Foram dois importantes momentos históricos, aí, episódios de governos que começaram a instaurar essas medidas. Essa parte também que eu vou passar, tá, gente? Daqui não tem muito... É só uma ideia de que o capital também está livre, né? O neoliberalismo ele enfraquece as barreiras, as barreiras alfandegárias, as próprias fronteiras entre os países. Então o capital ele tem livre passagem. Isso permite com que o capital se reorganize no mundo. Aquela ideia de produção de mercadorias passa a ser mundial, passa a ser global, e ela pode agora utilizar estrategicamente de fatores como mão de obra mais barata em algum local, leis ambientais mais frágeis em outro, mercados consumidores mais pouco explorados, melhor dizendo, em outro local. Isso vai gerar vários problemas. Na nossa disciplina, isso vai ter um impacto muito forte na questão da segurança alimentar, visto que o alimento vai deixar de ser algo para ser produzido e consumido localmente e passa a permitir uma criação de uma cadeia mundial de produção de alimentos, instaurando novos arranjos que levam à fome, né? E enfim, vários outros fatores que isso pode criar grandes problemas de abastecimento alimentar. Aí daqui outra parte que eu vou passar. E nessa parte aqui eu vou dar uma parada, porque aqui é um conceito muito, muito importante. Alguém mandou aqui uma mensagem. Como uma cultura de massa aplicada no contexto alimentar. Gabi, eu não entendi muito bem o que você quis dizer. Tá, vou abrir o meu microfone rapidinho aqui. Boa tarde, professor. Boa tarde. Porque você acabou falando, né, dessa globalização, então acaba que alguns países estão meio que absorvendo essa dieta mais padronizada, né, que é a questão do ultraprocessado, e esquecendo a cultura alimentar, e isso está se perdendo. Aí eu falei que é como uma cultura de massas, né, que todo mundo está padronizando a cultura, isso está se perdendo, está chegando muito forte no contexto alimentar. Na questão do alimento, muita receita, muita iguaria específica está sendo perdida por conta disso, a gente percebe muito. Perfeitamente. Agora eu entendi o que você quis dizer. Eu estava com outra coisa na cabeça. Esse impacto da pauta alimentar, né? Isso. Entendi. Obrigado. Sim. Normalmente eu passava para os
para as turmas aí de Geoeconomia e Nutrição 2 documentários que tem muito a ver com a nossa disciplina, mas devido ao nosso tempo, talvez dê pra gente ver ele mais pra frente. Eu vou deixar como sugestão por enquanto, mas depois eu posso reforçar. São 2 documentários, um chamado Mundo Acima do Peso, acho que é isso mesmo, e o outro é o Food Inc. Food Inc. é como se fosse comida LTDA, né? Com uma ideia de a comida sendo uma empresa, uma marca, né? E é muito bacana, pessoal. Se vocês quiserem ver aí, Mundo Acima do Peso e o Food Inc. Fala um pouco sobre isso, sabe, Gabi? Essa parte aí principalmente o Mundo Acima do Peso, fala sobre essa homogeneização, Sim. esse impacto na pauta alimentar das culturas locais. Vou dar uma olhada depois, eu acho muito interessante essa questão. Demais. E que além disso, né, dessa quebra das pautas alimentares, há também, além desses 2 documentários, eu sempre passava, inclusive como trabalho para ser feito, aí eu deixo aqui como recomendação, mas eu acho assim, de coração, gente, vocês tinham que ver esse filme, O Menino que Descobriu o Vento, que é do Netflix. É um filme que aparentemente não tem nada a ver com o que nós estamos falando, mas eu sempre colocava ele como introdução da segunda parte, que é quando a gente vai falar sobre os produtores de alimentos, né? E O Menino que Descobriu o Vento é um filme que fala sobre o campesinato, quer dizer, não fala sobre isso, né? Mas ele passa num contexto em que o cenário é uma família camponesa no interior da África e mostra, é muito legal, gente, porque sem dar spoiler, mas mostra como que a economia global, com a bolsa de valores lá dos Estados Unidos, interfere e pode causar fome em um país inteiro. Sim, é um filmaço. É um filmaço. Muito bonito. Muita gente acha um filme assim meio... o roteiro meio fraco, porque o nome já dá um spoiler, né, do que acontece. Mas eu acho que o filme é muito bom. E pra gente identificar ali alguns fatores, pode ser que até inclua aí, volte a colocar ele em alguma aula. É muito bom mesmo. Beleza. Aqui, pessoal, voltando na questão do conceito que o David Harvey coloca, é o quê, né? O neoliberalismo é uma teoria de práticas políticas e econômicas que propõe o bem-estar humano, pode ser melhor avançado e desenvolvido através das liberdades e habilidades individuais empreendedoras, dentro de um quadro institucional caracterizado por fortes direitos de propriedade, mercado e comércio livres. Atenção, o papel do Estado é criar e preservar um enquadramento institucional para estas práticas. Né? O Estado deixa de ser um promovedor da qualidade de vida, ele deixa de ser um promovedor do desenvolvimento econômico, ele passa só a criar condições ideais para que a lógica do individualismo, do empreendedorismo, da propriedade privada consiga melhor aproveitar as riquezas, as oportunidades de um país. E naquela ideia que nós vimos na última aula, da lógica, né, da produção de capital, em que você tem a transformação de dinheiro em capital, né, o dinheiro que compra uma mercadoria, com mais-valia você transforma em capital, né? Na verdade, aí nesse caso seria tudo, né? Transformar tudo em capital. Então hoje o que a globalização neoliberal instaurou no mundo, né? Os processos produtivos que a princípio deveriam cumprir uma função de produção de valor de uso, né? Uma indústria que produz bens para a qualidade de vida da sociedade, produza tecnologias para facilitar nossas vidas, que produza bens necessários e vitais.
na verdade, eles estão ali dentro de uma cadeia de produção de valor, de troca, para acumulação de capital. Então você tem a bolsa de valores, que são essas gestoras gestoras e não só gestoras, mas canais de acesso a você poder ganhar dinheiro com processos produtivos no mundo inteiro. Né? Você consegue agora lucrar em cima do dinheiro e não em cima de alguma produção. E aí vem a ideia do capital especulativo e todas as suas consequências. Aqui eu também vou passar rápido, tá, gente? Mas só dizendo que o Estado agora ele tem essas funções aqui de apenas, né? O que é o Estado neoliberal também? Ele tem outra função, que é a saúde, educação e segurança, né? Esse tripé, que é a ideia de garantir o desempenho da classe trabalhadora, tendo uma saúde ali minimamente acessível, uma educação para qualificar a classe trabalhadora e não ter que passar esse papel para as empresas, né? Esses gastos são públicos, e a segurança para assegurar a propriedade privada. A parte de... isso aqui é só para dizer, gente, que o Estado neoliberal não é um Estado ausente do mercado como o liberalismo pregava, mas é uma ideia de um Estado forte naquilo que vai ser mais vantajoso, vai ser mais estratégico para possibilitar acúmulo de capital, né? Exploração de novos mercados, né? Você tem aqui a ideia de criar mercados onde eles não existem, por exemplo, apresento às vezes, né? Legislação adequada para a criação de direito de exploração do subsolo para mineração, ou até mesmo o mercado de carbono. Né? O protocolo de Kyoto, que criou junto com o problema, né? a ideia do efeito estufa, ele cria uma solução mercantil para isso, né? Ele cria uma solução de vender cotas de carbono, instaurando ali uma nova divisão internacional do trabalho em cima do carbono. E também a ideia toda de austeridade, né? Essa troca aí eu vou passar porque é muito assunto e acho que não é só um detalhe aqui pra gente. E pra gente já encerrar, gente, a parte aí de conteúdo, falar no Brasil, né? Um pouco do neoliberalismo no Brasil, como que ele entrou e como que ele pode estar seguindo. No governo Collor, de 1990 a 92, nós temos a abertura e a liberalização comercial, com a diminuição de barreiras a importações, e aí pode dizer que é o início de um governo neoliberal no Brasil. Esse governo neoliberal, como ele passa a ser apenas um gestor do acúmulo de capital naquele país, né? Ele acaba sendo mais um facilitador dessas relações, ele tem que basear o seu controle mínimo da economia a partir do tripé macroeconômico, né? E dentro desse tripé, uma desses tripés, né? Um desses pilares é a ideia do câmbio, né? Da moeda. No governo Itamar Franco, nós temos a criação do Plano Real, que é a produção de uma nova moeda, que passou por ter um câmbio ali de $1 igual a $1, né? E foi uma situação bem atípica. No governo FHC, nós temos um forte corte de gastos públicos. Nós temos também privatização de vários setores. Nós temos fim da Sudene e da Sudan, que eram, né, superintendências de promoção de desenvolvimento no Nordeste e no Amazonas. Quer dizer, o Estado saindo de cena como um desenvolvedor. E ali, quando nós chegamos no governo Lula-Dilma, nós temos um cenário bem, bem complexo, porque, de um lado, nós temos medidas que nós podemos chamar de neodesenvolvimentistas, que é o Estado novamente promovendo algum desenvolvimento local, mas a todo momento fazendo concessões junto com práticas neoliberais, né, com
vamos dizer assim, internacionalização dos commodities e as relações com a China, que foram muito fortes. A ampliação do Bolsa Família, que foi uma política muito forte de distribuição de renda, mas baseada também nos ideais neoliberais, por estar distribuindo riquezas, por estar mirando num problema da miséria como problemas individuais, né, problemas de indivíduos e não problemas necessariamente estruturais. Houve também políticas estruturais, mas que toda hora esbarraram com pressões do mercado para a maior abertura. E teve a refundação da Sudene e da Sudã, né? E aí foi algo bem colocado assim como o Estado voltando a desenvolver as regiões, evitando ali também as disparidades, desigualdades. No governo Temer e Bolsonaro, nós temos aí as medidas de austeridade. O Temer, na verdade, entra, né, na política já colocando aquela PEC 241, que foi a PEC do teto de gastos, né, que colocava ali o gasto que houve em 2017, seria os mesmos gastos para daqui 20 anos, então somente em 2037 poderia aumentar, isso sem considerar, obviamente, a inflação, né? Há um desmonte do Estado, isso aí eu acho que está todo mundo vendo com os próprios olhos, né? A olho cru, a olho nu, melhor dizendo. Privatizações também correndo solta, várias reformas legislativas voltadas para a abertura de mercados em áreas onde o Estado tinha uma responsabilidade. O último caso aí é o saneamento básico, né? Enfim, um ataque direto às instituições democráticas e tempo todo essa política ali do Paulo Guedes, que é o tempo todo voltada para abertura desses mercados, né? O próprio ataque às universidades federais, esses cortes de gastos que estão quase inviabilizando a continuidade de algumas, né? Como, por exemplo, acho que foi a UFRJ ou a URJ, agora o UERJ que eu estou confundindo, que já anunciou que poderia fechar as portas se não tivesse dinheiro suficiente para pagar os gastos mínimos. A UFMG também passou por esse aperto em 2019, né, que teve todo aquele problema de cortes muito fortes. Isso tudo aí são respostas ali às medidas neoliberais, que vão tentando abrir mercados onde, a princípio, não deveriam ser mercados, deveriam ser serviços públicos, né, serviços vitais. Bom, gente, como disse, não quero delongar. Essa daí é mais ou menos a ideia do neoliberalismo. Eu queria saber de vocês aí se tem alguma questão. Algum exemplo prático que vocês consigam ver atualmente e voltado, que atinge diretamente aquilo que interessa a nutrição, né? Como nós começamos aqui a falar sobre a questão dos mercados globais de alimentos. Se a gente for pensar num contexto de desigualdade, em questão de alimentação, afeta a acessibilidade daqueles que têm uma condição de renda mais baixa, de ter acesso aos alimentos que a gente não, né? O Guia Alimentar coloca como ideal de consumo. Então, seria os in natura e minimamente processados. Mas, a gente já viu isso até em ecologia, e não tem muito investimento até para apoiar esses produtores de orgânicos, né, de pequenos produtores mesmo. E, geralmente, esse investimento é mais nessa indústria, que é de ultraprocessado, que cada vez mais só cresce, e acaba sendo mais acessível para essas pessoas também. Fora marketing, ser atrativo e etc. Mas tentando pensar numa questão ligada à economia, eu pensaria na questão da acessibilidade,
que é de difícil acesso para essas pessoas. Até o acesso à informação também, às vezes, é bem difícil, né, professor? Assim, a pessoa ter um conhecimento mesmo sobre a importância de consumir aqueles alimentos, às vezes é difícil chegar até ela, esse acesso à informação também. E qual que seria o papel do Estado nesse propósito de aproximar as pessoas da informação e ao acesso a esses alimentos que são colocados como saudáveis pela Guia Militar de Alimentação, né, que são os minimamente processados ou in natura? Né? Políticas públicas, né? Aí já tem algumas existentes, né? Mas aí, geralmente, elas são mais voltadas para uma questão, por exemplo, do Estado mesmo, que tem para a escola, né? Não é diretamente para o cidadão, né? Para o indivíduo mesmo, para uma pessoa que não tem acesso à informação, a gente teria que pensar, eu acho que a gente deveria investir muito mais em educação básica do que é investido hoje em dia, entendeu? Eu acho que o ensino na educação básica é muito precário e deveria ter um maior investimento nessa educação básica, porque ali está formando o pensamento daquelas crianças. Então, você começa por ali, você começa a ensinar, começa a mostrar o caminho, e aí, caminhando desde novo, já vai adquirindo conhecimento. Do que chegar numa faculdade para a pessoa perceber tudo aquilo que ela não viu anteriormente. Ou talvez ela pode chegar um dia e nem perceber, né? Se ela não chegar a entrar numa faculdade. Porque a situação é tão precária que nem todo mundo consegue chegar numa faculdade. Se a gente for pensar na questão da escola estadual, municipal, né? Uma escola do governo. Até porque a gente precisa de cota, porque se não for a cota, a pessoa tem uma dificuldade muito grande de entrar. Precisa de cota social, né? Fora as outras cotas também. Então, assim, a gente vê uma necessidade de investimento nessa educação básica. E aí teria que pensar nessa questão da alimentação. Que porque, assim, se eu não me engano, posso estar errado, mas eu acho que a taxa de imposto para esses alimentos industrializados é baixo, não é? E para os alimentos para os outros alimentos que seriam considerados mais saudáveis, nem tanto assim. Essa pergunta sua é muito boa. Relativamente, eu não saberia dizer. Eu acho, eu não tenho certeza mesmo, mas se eu não me engano, por exemplo, eu acho que uma Coca-Cola da vida não é tão caro, entendeu? Então, por isso o produto sai tão barato e é tão acessível. Claro, são subsídios. Não, total, desculpa. Colocando assim como imposto, eu não identifiquei, mas a questão do subsídio, as grandes cadeias de produção são muito maiores do que as dos outros. Né? A quantidade de crédito disponível vamos colocar ali no início da cadeia, né, do agronegócio, é muito maior do que, por exemplo, aos pequenos agricultores. Uhum. Pois é. Então, tudo isso dificulta, né? Então, a gente teria que pensar nessa questão desses subsídios também. Porque se taxasse, por exemplo, esses produtos ultraprocessados, seria mais difícil de acessá-los, de comprar, de adquirir eles, entendeu? Mas, pelo contrário, um biscoito recheado, dependendo, chega a ser R$2, sei lá, eu acho, não tem que eu não compro. Coca-Cola é R$10. Aí a pessoa vai comprar um suco lá natural, vamos pensar num suco de garrafa e de uva, dependendo, tem suco é R$24, entendeu? Aí, hoje eu vou pagar na Coca-Cola ou eu vou pagar no suco? Você já tem dificuldade para comprar, né? Então, assim, é bem complicado. Um exemplo disso é restaurante. Sempre quando você vai em restaurante, vai pedir suco, essas coisas, é sempre mais caro do que refrigerante, qualquer coisa que não é saudável. Total. Agora, a Ellen colocou aqui uma questão. Eu acho que o Estado cumpriu seu papel de forma que o neoliberalismo fala, promover condições de desenvolvimento, essa questão de desigualdade não seria o maior problema. O fato é que o Estado faz nesse papel. Bom, na verdade, essa questão daí é um pouco mais complexa e eu gostaria de explorar melhor, na verdade, né? A Camila já começou a dizer aí sobre um ponto que o Estado neoliberal não cumpre. Mas eu acho legal explorar mais isso, assim. Como que um Estado neoliberal... Vamos explorar mais esse assunto, né? Citar outras correntes, né? Como que o Estado neoliberal deixa, de alguma forma,
de cumprir a segurança alimentar em um local? Será que a gente consegue listar todos esses processos que ele pode causar? Não sei se está certo, mas no livro, né, pelo que eu tinha visto e tinha entendido, porque o livro, assim, ele é bem histórico, né? Ele vai contando uma história mesmo. Mas, assim, fala de uma questão que focou tanto no individualismo que essas questões sociais, por exemplo, a gente ter essa consciência social não é tão importante, não se tornou tão importante mais. Eu não vou lembrar a frase agora, mas fala isso, que a gente largou de lado essa consciência do social, de pensar no outro e tal, e pensar mais no individualismo. Por exemplo, se tá tudo bem, né? Vamos pensar, se a economia tá boa, tá subindo e tal, a elite tá com dinheiro, o outro ali que não tá, que tá precisando de ajuda, não é culpa minha ou eu não tenho que ajudar ele. Pelo menos foi isso que eu tinha interpretado. Vou tentar achar a frase do livro aqui, porque agora eu não... Ok. Então, vou colocar aqui, individualismo. Outra, gente, que eu acho que, de alguma forma, já foi citada aqui. O Estado enquanto um planejador da segurança alimentar de uma população. Qual que é o princípio? Vocês sabem quais são os órgãos responsáveis por isso? Alguém conhece algum órgão que faz esse tipo de responsável por isso? Alguém já ouviu falar do Conceia? Aí, ó, já... Como que é? A Ana Luiz colocou aqui, né? O Conceia, exatamente. O Conceia, que é o Conselho Nutricional de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi extinto, eu acho que uma das primeiras medidas que o Bolsonaro fez ao chegar. Extinguir esse conselho, que era responsável por essas políticas públicas, responsável por planejar, entender a fome, criar, né, políticas e destinar recursos para combate à fome. O Guia Brasileiro de Alimentação, né, tem a ver com o Conceia. As políticas. Alguém conhece alguma política pública de alimentação? Saberia citar alguma? Ana Luísa e Camila falando PENAI. Alguém saberia explicar o que é o PENAI? Explicar que eu falo não é a lei 200 e tal, né? Não. Dizer o que se trata, qual que é a natureza dele. É para distribuir alimentação? Porque na minha antiga escola eu acho que tinha uma coisa dessa. Só que eu não sei exatamente o que. Eu lembro que tinha um nome lá, PNAE, e eles distribuíam no horário do almoço lanches também. Eles davam tipo um kitzinho todos os dias. O PENAI é tipo isso. O PENAI é um programa que compra alimentos da agricultura familiar para abastecimento das escolas, com uma cota mínima de 30%. Né? Isso pode ser superior, se for de interesse. Então, é uma política que eu acho fantástica, porque ela consegue atingir dois extremos da cadeia, que é o produtor e o consumidor, de uma forma muito vantajosa. A agricultura familiar cria um mercado estável e rentável, e o consumidor, as crianças, têm acesso a uma alimentação saudável. Que não Pedro, um ponto, eu acho que a gente viu isso até em uma aula, assim, que não necessariamente essa agricultura familiar, ela não tem o uso de agrotóxicos e tal, né? E aí, tipo assim, minha mãe, ela trabalha numa escola estadual e a gente já até tocou nesse assunto um tempo atrás. Que, tipo assim, esses agricultores e tal que fornecem, muitas vezes, tipo assim, não é esses pequenos mesmo que a gente pensa, sabe?
Porque, tipo assim, por exemplo, para você estar vendendo para um órgão do governo, você tem que emitir nota fiscal, tipo, tem uma super burocracia. E esses pequenos agricultores de verdade não têm, muitas vezes, nenhum acesso à informação de como tá fazendo isso, não tem nenhuma assistência, tipo assim, porque, por exemplo, muitas vezes esse pessoal, ele é aquele que não é muito estudado, né? E, tipo assim, não tem acesso real à informação de como tá vendendo, assim, para o Estado, de como emitir esses documentos. E quem acaba pegando a vaga, assim, por assim dizer, é aquele pessoal que já é maior mesmo no comércio. Giovana, esse problema aí da burocracia ainda é um grande entrave do PNAE, do avanço do PNAE nos municípios brasileiros. Só um detalhe, os PNAE é sempre feito do município, né, na prefeitura, com alguma associação de produtores. Então, os acordos nunca são individuais. Eu vou comprar daquele sujeito ou daquele. É sempre de uma associação. Então, sempre vai haver um CNPJ envolvido. E, de fato, concordo com você que a burocracia envolvida nesse programa ainda é um fator de exclusão. Assim como o certificado de orgânicos, né? Enfim, tem vários tipos de barreiras que colocam ali obstáculos para esses pequenos produtores alcançarem essas políticas públicas. E concordo demais com você sobre algo, né? A agricultura familiar não está associada diretamente com o orgânico. O orgânico é uma coisa, a agroecologia é outra, a agricultura familiar é outra. Nós vamos ver, e foi legal você tocar nesse assunto, porque na próxima parte da nossa disciplina, nós vamos trabalhar exatamente com essa questão, sobre esses produtores. Nós vamos procurar entender melhor eles, entender essas nuances aí que você colocou, né, sobre essa relação, se é ou não é orgânico. Mas, de certa forma, quando se tratar de alimentos saudáveis, algo que eu antes achava, eu pensava só assim, alimento saudável é orgânico, ponto final. Lendo um pouco mais o guia alimentar, lendo um pouco mais sobre nutrição, eu percebi que há uma luta inicial para dar acesso aos alimentos minimamente processados e os alimentos in natura. Esse é o primeiro passo para uma alimentação saudável. Isso significa o quê? Que grande parte da população ainda tem acesso só a produtos industrializados, ultraprocessados. Então, que a agricultura familiar, nesse requisito, atende bem esse objetivo, que é não, por exemplo, servir bolacha, biscoito industrializado de merenda, né? Mas sim uma fruta, né? uma broa, algo que não seja tão assim ligado às cadeias industriais de alimentação. Então, eu entendo mais ou menos assim esse primeiro contato, né? Esse primeiro avanço que o BNAE traz. O outro ponto é que, apesar de não ser necessariamente orgânico, a agricultura familiar, como você bem disse, é carente de certos recursos. E para você ter uma produção não orgânica, também é caro, né? Alguns agrotóxicos são acessíveis, são mais acessíveis do que, inclusive, práticas agroecológicas, mas sementes transgênicas, fertilizantes químicos, agrotóxicos rebuscados são inacessíveis. Então, nós vamos, né, na próxima parte da nossa disciplina, nós vamos poder ter essa discussão melhor sobre que a agricultura familiar, mais do que ser orgânica, ela é um caminho aberto para a expansão dos orgânicos e dos agroecológicos. É uma virtualidade, né? Virtualidade é o quê? Né? Aquilo que pode vir a ser. O que, de fato, já está pautado numa coisa que né? Hoje, as práticas agroecológicas e orgânicas residem no pequeno produtor,
como manutenção de práticas tradicionais ou como busca mesmo pela agroecologia, pela autonomia, né? Na verdade, o primeiro texto que nós vamos ler da segunda parte já vai nesse assunto, nesse ponto aí que eu acho muito, muito, muito bom. O PENAI, ele, né, dos casos que eu já pesquisei, ele ajuda muito algumas comunidades, né, a manter ali um mercado estável de alimentos, de compras, né? Os preços não são tão baixos assim que eles pagam, justamente para evitar o chamado squeeze da agricultura, que a cadeia, né, dos alimentos é uma cadeia que não gera tanto valor, então acaba tendo um aperto, né, o squeeze é um aperto da parte ali dos agricultores que acabam produzindo e vendendo abaixo do valor de produção, obrigatoriamente. Tem um outro programa que acho que vale a pena citar, que é o PAA, o Programa de Abastecimento, né? Ele o que é? O governo compra alimentos desses pequenos agricultores também para distribuir, se for necessário, né? Faz essa gestão da distribuição dos alimentos. Mas eu gostaria de saber mais sobre aquilo que o governo neoliberal não faz enquanto uma política de alimentação. Né, daquilo que vocês leram, como que um governo neoliberal acaba sendo um causador ou não, né? Não quero enviesar a resposta, mas como que ele trata essa questão da segurança alimentar? Seria do SUS, que tem a responsabilidade por vigilância sanitária, essas coisas assim? Nesse sentido que você está querendo saber? Eu estou querendo que vocês reflitam, assim, pensem nessas coisas que vocês leram, né, e como que ela pode afetar essas questões. Né, aqui como uma provocação mesmo de reflexiva de já começarmos a pensar na segunda parte da nossa disciplina, que é entrando mais a fundo nesse tema. Né? E de fato, né, o SUS é um resquício, né, se for pensar bem, do que é um estado de bem-estar social. Né, um estado que promove que custeia, né, esses tipos de gasto e promove para além, né, políticas públicas para além, né, com certeza. Bom, eu vou citar uma que eu acho que vocês já colocaram, que é o fim do Conceia, o Estado não intervindo mais, né, nessas políticas de alimentação, permitindo ali a escolha individual de alimentação. Mas também, gente, a questão dos mercados globais de alimentação. O Brasil, gente, é o maior produtor de soja do mundo, vocês sabem disso. Né? Um dos maiores produtores de carne bovina, um dos maiores produtores de milho, várias outras frutas, enfim. E também é um país que agora está vivendo uma nova onda de fome. Então, assim, essa contradição, onde que vai essa produção, né, se não é consumida aqui? A resposta é simples, ela é exportada, ela vai para outros países. Esse cenário de exportação de alimentos não é por si só julgável se é bom ou ruim, mas o que isso gera? O que eu quero dizer? O mercado de exportação de alimentação é favorável para a economia, gera tem uma responsabilidade enorme no nosso PIB, na formação de tecnologias. Tem, por outro lado, umas consequências enormes relacionadas a questões socioambientais, né, que é a disputa de terras, uso de água, mas ficando aqui preso na ideia de alimentação, né, o neoliberalismo, ao criar essas condições de negociação de alimentos, né, a nível global, acaba retirando o seu valor de uso inicial da alimentação, que é ser comida, né? Que é virar alimento. O que está sendo produzido pelo agronegócio, naquelas lavouras, né? Aqueles latifúndios, naquelas terras, vastas terras do Cerrado e da Amazônia, aquilo é o quê? Aquilo
aparentemente uma plantação de soja. Mas virtualmente, aquilo dali são ações vendidas e negociadas nas bolsas de valores no mundo todo. Né? Aquilo ali é mercadoria para geração de capital, que está totalmente exposta às suas necessidades, suas oscilações, seus anseios. Né? Tem uma tese que fala sobre isso, como que aquela produção ela é garantida, tem que ser garantida em nome dessa especulação. Então, não importa o que esteja ali no meio do caminho, aquela produção tem que ser feita. Se ela tiver algum problema relacionado ao meio ambiente, se ela tiver alguma legislação envolvida, essa força dos mercados globais de produção estão mais fortes e são mais decisivos em cima da própria soberania nacional. Então, o que eu quero dizer é isso, gente, que no neoliberalismo, a soberania nacional como um todo perde força em relação aos interesses globais, o que pode gerar grandes problemas, grandes consequências alimentares, ambientais, sociais, tal. Nesse filme, por exemplo, do O Menino que Descobriu o Vento, 2001, né, o 11 de setembro de 2001, o World Trade Center faz com que as bolsas parem de negociar. Né? Há uma desestabilidade dos mercados globais de compras, né, de exportação, e faz com que há um grande problema de abastecimento no país lá onde que eles vivem, Malawi. Que eles estão lá exportando alimentos, eles exportaram todos os alimentos e depois não conseguem mais comprar, porque todos já tinham feito o mesmo. E aí você vê, né, uma onda de fome acontecendo. Então, gente, tentando fazer esse link aí com o texto do liberalismo, com a questão da nutrição, nós temos esse ponto aí muito forte, que é a desregularização dos mercados de alimento no mundo. Algo muito defendido pela OMC, Organização Mundial do Comércio. Né? Eu estou falando desse assunto porque eu não sei se... Deixa eu ver, conferir aqui. Eu não sei se isso vai estar nos nossos seminários. Talvez eu tenha... Não, nós vamos citar isso nos seminários, né? O grupo que for falar aí sobre esse assunto vai falar um pouco sobre essa questão da desregularização dos mercados, mas é um assunto bem complicado e muito sério. E por outro lado, nós também temos essa globalização dos alimentos que acabam criando algo que vocês vão ver na próxima parte da nossa disciplina, o que o Plog, que é um autor que nós vamos ler, chama de impérios alimentares. E o que seriam os impérios alimentares? Seriam essas grandes cadeias de produção de alimentos que basicamente compram, produzem ali alguma coisa na agricultura, mas elas estão mais interessadas nessa industrialização da alimentação, das cadeias produtivas de alimentação, e acabam também criando mercados. Né? O Império Alimentar ele não explora mercados, mas ele cria mercados também. Então nós temos aí essa transformação das pautas alimentares no mundo, dos hábitos, né? Da transformação das refeições em várias partes do mundo para haver a venda desses produtos de menos valor agregado, né? Como, por exemplo, o leite, que é totalmente processado e modificado sua composição, a inserção de milho transgênico em alimentos como, por exemplo, até a Coca-Cola, que alguém citou aqui, né? Enfim, esses assuntos aí que eu estou falando, eu estou sentindo aqui muita falta da gente ter visto o documentário. Vou escrever aqui mais uma vez ele. Pelo menos esse daqui, gente, o Food Inc., assim. Não, o outro também, Um Mundo Assim. Eu acho que, infelizmente, eu tive que tirar, né, por causa da adaptação nossa aí do
da redução da carga horária, mas eu estou sentindo falta aqui desses documentários aí para a gente fomentar essas discussões, porque falam sobre esses pontos aqui que nós estamos falando. Bom, gente, o que eu queria trazer, né, na aula de hoje era isso. Alguém mais tiver alguma questão para ser colocada? Eu vi uns comentários aqui que não deu para eu ler. Todas as formas de solidariedade social tinham de ser dissolvidas em favor do individualismo, da propriedade privada, da responsabilidade individual e dos valores familiares. É isso mesmo, Camila, que ele fala, né? Do definindo, né? E a por uma sensação que o Estado ajuda a colocar esse centro. A questão, alguém colocou aqui da centralização da produção, né? O David Harvey tem um livro, eu acho que é a produção do espaço. É isso mesmo. Só vê se é isso mesmo. Produção capitalista do espaço. Que ele fala aqui no capítulo... Eu acho que é o... Só para quem tiver interessado em saber aí, né? Eu acho que é no capítulo... o livro é A Produção Capitalista do Espaço. Eu acho que é no capítulo 2, a Geografia da Acumulação Capitalista, uma reconstrução da teoria marxista, que ele fala sobre a tendência do capital em concentrar atividades industriais num ponto só. Então, essa centralização é resultado de um processo que aí... que acontece, né? Naquela geração de produção de mercadoria, DMD, apóstrofo, o que está aqui em jogo lucrativo é a mais-valia, correto? É na produção da mercadoria, né? O transporte dessas mercadorias, né, a circulação não está dentro dessa rede de produção de mercadorias. O transporte é visto como um gasto. É difícil ter exploração ali, ter geração de capital no transporte. Então, há uma concentração de atividades, né, industriais na cidade, que coincidem com a cidade, e aí transformam o que era uma cidade mercantil em uma cidade, numa cidade industrial. A cidade que antes era de trocas, a cidade que antes era feita para concentrar pessoas que trocavam, passa a ser uma cidade que produz, né, produz mercadoria, produz a indústria. Por coincidência mesmo, assim, né, que ele coloca. Basicamente isso. Mas é isso, pessoal. Acho que estou falando aqui já demais. Ô, Pedro. Oi, eu queria só acrescentar uma coisa que eu fiquei pensando aqui depois do que você falou. Naquela parte que você disse que uma das formas que o Estado neoliberal ali meio que falha com a promoção da segurança alimentar, né? Na questão da gente exportar muita parte da produção do Brasil para, enfim, outras regiões e acabar não gerando um abastecimento interno adequado, né? Mas, assim, eu não sei se esse ponto ele é tão uma parte explicativa dessa questão, principalmente da fome, porque a gente sabe que a fome, na verdade, ela é um problema de distribuição de acesso de alimentos, né? E não a questão de autossuficiência da produção de alimentos. Ai, gente, meu cachorro. Mas, enfim, a questão que eu queria... Gente, só um minutinho. Luiz, sem problema não, tá dando pra te escutar. Mas, enfim, essa parte, assim, é um pouco complexa, né, Ana? A questão de distribuição, a questão da distribuição de alimentos é algo que às vezes dá a entender de que a distribuição é uma coisa técnica, né? É falta de acesso porque a pessoa está aqui, o alimento está aqui, né? Como se ela estivesse longe. Mas essa distribuição, esse acesso, são questões de classe, né? Desculpa interromper, mas acho que a gente tem que levar em conta também que tem lugares do Brasil
que realmente as pessoas não têm acesso a um comércio perto da casa dela para ter acesso a alimentos de qualidade, sabe? Então, tipo assim, eu acho que em alguns lugares isso acontece. A pessoa não tem comércio perto, então, assim, e às vezes elas não têm oportunidade nem de plantar. Então, fica complicado o acesso a alimentos para essas pessoas. E eu acho que cabe realmente ao Estado, ao governo, possibilitar isso, porque é papel deles, né? Eles têm que garantir que essas pessoas tenham acesso a esses alimentos, sabe? Então, eu acho que é grave. E tem até um documentário no YouTube que é muito legal, lá de Amarelão, que fala da produção de castanha, da desigualdade. Não sei se alguém já viu, mas retrata bem isso, que as pessoas lá não têm acesso a alimentos de qualidade por falta de comércio mesmo, perto, entre outras coisas, né? Renda também, conhecimento e falta também de políticas públicas. Oi, agora eu tô conseguindo falar. É só para concluir meu pensamento. Então, é justamente o que vocês falaram depois, em relação a essa questão de ser uma questão de classe, enfim, de acesso à renda e tal. É justamente isso que eu pensei, porque o texto do Harvey está criticando exatamente esse ponto de que o neoliberalismo gera uma desigualdade social gigante. E é justamente pensando nisso que eu acho que dá para explicar um pouco do porquê que essa produção de alimentos ela não é uma justificativa para explicar a fome ou para explicar a falha da segurança alimentar no Brasil, né? Acho que justamente a forma como o Estado neoliberal se porta, não provendo essas políticas públicas adequadas, é justamente o que explica as pessoas não terem acesso a isso. É uma relação extremamente direta entre a questão de pobreza e a questão da alimentação. Então, era esse o meu ponto. Ok. Concordo, sim, com Vitória e com Ana. Mas nessa questão do acesso, né, é só uma questão seguinte. Se o Brasil hoje é um grande agroexportador, não é por determinismo geográfico, né? A geografia tem esses dois traços, né? De um lado o determinismo geográfico, do outro lado o possibilismo. E a ideia de que assim, o Brasil é um país tropical com muitas terras, então logo ele vai ser um país produtor e exportador de alimentos. Sim e não, né? Mas não porque para ter esse cenário de grande exportador de alimentos, há por trás interesses políticos, né? Uma formação histórica colonizada, várias questões que se misturam e se propagam até hoje, que é a ideia do próprio incentivo e dos subsídios para que o país seja um agroexportador. Concordo com a Ana nesse ponto, assim, né, que vai muito além, não justifica, com certeza não. Mas esse resultado do Brasil ser um agroexportador é um resultado de um país que tem muito investimento nisso, mas que poderia, né, de certa forma, promover maior abastecimento local. Esse abastecimento local, aí aproveitando também o engancho do que a Vitória disse, né, sobre o acesso a estabelecimentos de alimentos saudáveis, aí que entra a questão dos desertos alimentares, né? Eu acho que até mostrei para vocês um folder, acho que mostrei um infográfico, né, do que são os desertos alimentares, mostrando Mostrei, gente. Se eu tiver mostrado... Eu não lembro não, professor, você ter mostrado. Eu não sei também agora se mostrou ou não. Eu mostrei para alguma turma. Eu imagino, deserto alimentar deve ser para vocês, né? Mas... por que são... Não, eu não vou achar aqui agora. Mas o deserto alimentar está mais ou menos relacionado a isso que a Vitória colocou, de partes da cidade que estão pessoas, né, que estão a mais de 6 quilômetros de distância de algum estabelecimento que tenha algum alimento in natura ou minimamente processado. Quer dizer, pode ter um supermercado perto, mas que esse supermercado só tem produto industrializado. Uma padaria, por exemplo, mas não tem um sacolão, não tem uma feira. Aí, nesse ponto, o que o Estado deve fazer, né? Tem várias políticas públicas.
Inclusive, uma delas nós vamos ler na segunda parte, que é sobre a política aqui em Belo Horizonte, sobre a promoção de feiras na cidade, né? E essas feiras é também um incentivo à agricultura, à produção local. Então, por isso que eu penso que a agricultura agroexportadora é o principal carro-chefe do Brasil, né? Mas que se houvesse ali algum equilíbrio de investimento para os pequenos produtores, provavelmente o Brasil não teria esse problema, vista a quantidade de alimentos disponíveis, políticas públicas de acesso, de mais a proximidade com a casa das pessoas. Eu falo isso baseado no próprio ministério, né? No Brasil nós temos 2 ministérios. O MAPA, que é o Ministério de Agropecuária e Abastecimento, e o MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário. O MAPA, ele tem políticas públicas voltadas para as políticas públicas voltadas para essa questão agroexportadora. O MDA, para desenvolvimento agrário de pequenos agricultores. Quando o Temer assume, o MDA é extinto. Ele vira uma secretaria do MAPA, né? E hoje ele já está perdendo cada vez mais verbas. Isso perdeu muita coisa, perdeu muita política de desenvolvimento rural, perdeu muita política em desenvolvimento para atender essas questões de abastecimento de alimentos, né? Quer dizer, mostrando o Brasil, ele segue uma opção, né? Ele segue essa opção em detrimento da outra. Mas, pessoal, acho que é isso. Na próxima aula nós vamos discutir o texto da Vandana Shiva. A próxima aula, gente, nós vamos falar sobre o texto dela, né? Mas eu vou apresentar também um outro texto que antes estava na bibliografia de vocês, mas eu tive que retirar devido à carga, né, de leitura. Mas aí nós deixamos aí para a próxima aula as conversas sobre a ideia de outras economias, né? Que a gente viu aqui liberalismo, pensamento marxista, neoliberalismo, a gente vai falar de outras economias e de alguma forma tentar pensar assim em outras formas de pensar, em outras formas de fazer economia. Tá joia, pessoal? Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação. É muito bom sempre uma aula repleta aí de diálogos. Espero vocês na próxima aula. Prof, rapidinho, uma dúvida sobre os grupos. Porque você falou que a gente está em 45, acho que alunos, mas eu acho que você viu no Moodle isso? Porque senão é 44. Porque o Moodle aparece você também, né, na lista. Deixa eu ver aqui. Eu vejo não é no Moodle não, eu vejo no diário de classe. Posso rever aqui. Mas você fala por causa de um grupo com menos pessoas? Não, em vez de ser 3 grupos com 5 e 5 com 6, ia ficar 4 e 4. 4 grupos com 5 e 4 com 6. Ah, certo. Olha, aqui no diário de classe tem 48 pessoas inscritas, sendo que 3 fizeram trancamento total, totalizando 45. Você está pegando em base o Moodle? Talvez Sim, eu estava vendo no Moodle. Talvez o Moodle que esteja ainda faltando colocar mais uma pessoa. Mas, se por acaso alguma coisa mudar, pode ser que ainda alguém tranque e tal, nós podemos fazer essas adaptações, sem problema. Semana que vem, então, eu posso ter esses grupos, opções do texto e, de preferência, assim, quanto antes, essa lista de e-mails para eu poder já... Os textos já estão lá disponíveis, professor? Sim, os textos, gente, são esses daí da terceira parte. Eles vão lá na parte 3, de Economia da Nutrição no Brasil e no Mundo. Aí, olha só, presta atenção. Tem lá, Seminário 1. O Seminário 1 são 2 grupos que vão apresentar, que é o Grupo 1 e o Grupo 2. O primeiro é Josué de Castro, que é o Geografia da Fome, que é um clássico aí da geografia, né? O Grupo 2, Marshall Salles, a Primeira Sociedade da Afluência. E aí, em seguida, né, o Seminário 2, é o Grupo 3 e o Grupo 4.
Vocês vão escolher, vocês vão apresentar um texto. Só que eu estou pedindo para vocês considerarem 2 textos, já porque normalmente acontece, né, conflito de interesses, aí a gente vai ter que usar isso aí para negociar. Tá bom? E se tiver alguma dúvida em relação aos textos, né, eu posso depois falar um pouquinho sobre cada um deles, para ver se isso gera aí um interesse. Professor,